Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho apresentar para vocês Toda Sua, o primeiro livro da série Crossfire da autora Sylvia Day. Então, bora! Cheguei, aventureiros, com mais uma dica de leitura aqui nesse canal, lembrando que deixarei aqui embaixo o nome de mais algumas inscritas, a qual dedico o vídeo de hoje. Gente, digo para vocês, se alguém me perguntar qual a leitura que fez com que você se apaixonasse e daí em diante não parasse mais de ler, eu com certeza vou dizer a série Crossfire, que são esses 5 livros aqui. Eu me apaixonei de tal forma que, gente, essa história marcou muito a minha vida. Eu li há muitos anos atrás. Se eu li outros antes dessa, não me recordo. Mas quando eu vou ler, quando eu me recordo do primeiro livro que eu li, que abriu minha mente para a leitura, foi essa série. Só que ao mesmo tempo que eu fiquei apaixonada por essa série, eu tive medo, eu tive receio, eu tive vergonha. Por quê? Porque eu não tinha o hábito de leitura. Quanto mais uma leitura hot como essa. Porque é hot, gente. Porque tem pegada que não acaba mais. O leque você usa em vários momentos. E aqui o palavreado usado me causou muita estranheza, me causou muita vergonha. Porque aqui eu li quando o Gideon falou para Eva, eu quero te comer. Quando fala assim, eu quero foder com força. Então, esse tipo de coisa que hoje é comum, porque eu já li isso em vários outros livros, nesse momento aqui me causou muito, gente, desespero. Porque eu ficava, cara, ele não é nada romântico. Como assim? Ele chega pra ela falando que quer comer ela. Que coisa ridícula. Gente, eu fiquei assim, desnorteada. Eu briguei do início ao fim da forma que ele falava com ela. E a forma que ela também falava, entendeu? Hoje, tranquilo, mas quando eu li isso aqui, eu confesso que eu fiquei horrorizada, porque eu achei muito pesado, muito chula a forma dele falar com ela. Então aqui nessa Toda Sua, o primeiro livro dessa série Crossfire, nós vamos, deixa eu pegar meu leque aqui, gente, que eu vou ter momentos que eu vou querer usar. Nós vamos saber de toda essa história em 271 páginas. E o que me impressionou? Além de ser uma história hot, com muitas pegadas, tem muita cena de ciúme que eu gosto também, vem relatar a história de 3 pessoas que sofreram abusos. Porque o Gideon, hoje ele é um cara, um empresário muito bem sucedido, ele carrega a família dele nas costas, que é a mãe, o padrasto e o irmão, né, por parte de mãe, porque eles são aqueles que, pelo amor de Deus, né, gente, sem comentário com essa família. Além dele ter sofrido abuso, ele ainda tem a perca do pai, que foi uma perca muito assim, impactante. Como quando a gente descobre a forma que o pai dele morreu, os motivos que levou o pai dele à morte. Então assim, ele se tornou um homem frio. Ele se tornou um homem que ele não se apega a ninguém. Ele se tornou um homem que, na verdade, ele tem controle sobre tudo e sobre todos. Ele age dessa forma. A forma que ele encontrou para lidar com a negligência da mãe dele, com o que ocorreu com o pai dele, né? A forma que ele usou foi essa, de se tornar esse homem implacável. Também nós teremos a Eva, que é uma menina que tem os pais separados, porque o pai dela era um homem humilde para a mãe dela. A mãe dela era apaixonada por ele. Mas ela queria riqueza, ela queria poder, ela queria fama. Então, por isso, ela acabou se separando do pai dela e ficando com o que é o padrasto dela hoje. Por conta também de negligência da mãe, que quando você vai ler na história, você vai entendendo que foi negligência da mãe que fez com que ela sofresse o abuso, ela se tornou muito protetora com essa filha, entendeu? A mãe dela, gente do céu, invade a privacidade dela o tempo todo. A mãe dela ficou tão neurótica ao ponto de colocar rastreador no telefone dela. E a forma que a Eva encontrou, além de ter sido negligenciada, além de ter sofrido esse abuso, e ainda ter que conviver com a constante perseguição da mãe dela, que não deixa ela em paz, ela faz o quê? Ela usa o sexo como fuga. Ela acha que ela, fazendo um sexo mais bruto, ela fazendo um sexo sem compromisso, ela
ela se sujeitando a certas coisas, ela consegue se livrar do sentimento que ela tem dentro dela. Apesar que não é assim que a banda toca, né, minha filha? Mas foi a forma que ela encontrou. Já o Carrie, que é o melhor amigo dela, que hoje ele é modelo em ascensão, eles moram junto, ele também foi negligenciado, ele também sofreu abusos, e a forma que ele lida já é diferente. Ele é aquele que se autodeprecia também, porque a Eva também tem isso, sabe? Ela se autodeprecia. Ele costuma se cortar. Ele é um cara, assim, que ele não pensa muito nas consequências. Ele acredita que ele nunca vai amar ninguém, que ninguém possa amar ele. Então, ele age de forma muito, assim, explosiva. Então, esses três têm uma história meio parecida e cada um age de uma forma diferente para poder lidar com seus traumas, para poder lidar com tudo o que aconteceu. As coisas ficam complicadas quando a Eva, ela arruma um emprego no edifício Crossfire, e, né, que ela vai trabalhar numa agência de publicidade. Ela vai um dia antes para poder conhecer o local, saber quanto tempo leva a pé, e ali ela acaba esbarrando com o Gideon, e é nítido assim o olhar dele para ela, aquele olhar penetrante, aquele olhar de te quero. A partir desse momento, gente, ele começa a fazer de tudo para ficar próximo dela. E num certo momento que ele encontra ela no elevador, ele acaba puxando ela e aí ele fala, é a primeira frase que ele fala, né? Você tem alguém? Aí ela pergunta, por que você quer saber? Isso não é da sua conta? Ele vira e fala, porque eu quero te comer e eu não quero ninguém atrapalhando. Eu fiquei, o quê? Eu fiquei chocada, gente do céu, eu fiquei assim transtornada quando ele falou isso pra ela. Depois você vai vendo que ele vai falar isso muitas vezes. E eles começam a ter uma relação muito de cão e gato, uma relação muito complicada, porque ela não consegue acreditar que um homem lindo, um homem maravilhoso como aquele, tá interessado nela, que deve ser só sexo e nada mais, e ele não consegue controlar o que ele sente por ela, porque com ela ele perde totalmente o controle. Gente, ela conseguiu fazer algo com ele que ele se odiou depois. Eles vão para uma festa beneficente, porque ele é um homem muito rico, ele é um homem que faz muitas doações, então ele vai nessa festa e ele convida ela para ir junto. Ela vai, a mãe dela já cria 1001 coisa, porque a mãe dela também tá nessa festa, né, que a mãe dela fica se exibidando aí na alta sociedade, e já quer, né, que Eva e Gideon dê certo. Ela vai nessa festa e quando eles estão saindo, ela acaba provocando ele e eles acabam transando ali dentro da limusine. Ele nunca fez isso na vida, nunca. E foi um sexo, gente do céu, um sexo meio assim, sabe? Umas pegadas, uma coisa meio assim, meio bruta, uma coisa... Nossa senhora, foi uma coisa meio intensa assim, esse primeiro momento dos dois. Só que assim que eles finalizam, ele se fecha. Ele fica meio longe dela. E ele é frio o tempo todo com ela na festa. E ainda tem o Carrie, que acaba se aproximando dela e ele sente ciúme. E o Carrie acaba salvando ela ali de uma possível, vamos dizer, de uma briga, de uma coisa que possa sair na mídia dos dois, porque ela tá muito brava com ele. E ele ainda, né, pra piorar a situação, ele acaba saindo mais cedo da festa, deixando ela pra trás. Gente do céu, porque o Gideon, ele é muito complicado. Ele é muito complicado. Ao invés de dizer pra ela, olha, eu nunca fiz isso, você me tira do eixo. Não, ele se fecha. Em vários momentos acontece isso. Eles brigam muito, eles discutem muito. E ele tem altos pesadelos. E muitos desses pesadelos ele está sozinho. Mas em uma noite ele acaba estando com ela. E ele acorda sendo retirado de cima dela pelo Carrie, no qual ele estava quase a enforcando. Aí ele acaba contando para ela um pouco tudo que aconteceu com ele. Ele acaba se abrindo e falando que não tem como eles ficarem juntos. E ela não aceita, ela fala que não, que ela quer ficar com ele mesmo assim. E aí propõe terapia. Acontece muita coisa, gente, muita coisa mesmo. É um livro bem intenso, é um livro assim muito marcante. Só que também o Gideon tem seu passado. O Gideon, ele tem uma vida antes de Eva. E por mais que ele queira ela, que ele já disse que não quer perdê-la, que quer ela junto dele o tempo todo, acaba aparecendo na vida dele a ex, a tal da Corinne, que é uma mulher que hoje é amiga dele, mas que foi alguém muito importante na vida dele. Uma mulher que ele pensou em se casar. E quando a Eva descobre, porque é claro que a Corinne tem que esfregar isso na cara dela, porque a Corinne ainda acredita ter chance com ele, ela fica puta da vida. E ela perde a confiança nele. E isso faz com que eles briguem.
Eles acabam tendo ali várias separações, é nítido que eles vão em volta muitas vezes, e o irmão dele acaba convidando ela para ir na casa deles, porque vai ter lá um evento no qual ele trabalha com músicos e tal, então ela acaba indo. Chegando lá, ela se diverte muito, ela brinca muito, porque o Carrie também está lá. Os pais dele, né, a mãe e o padrasto, é muito amistoso com ela. Ela tá se divertindo horrores, até que quando ela olha, ela vê o Guido na frente dela com um olhar que quer matá-la. Ele, gente, muito sutilmente, porque tudo nele é sutil, ele agarra pelo braço e sai arrastando na frente de todo mundo. Quando ele chega na biblioteca, que ele encurrala ela e os dois começam a discutir, termina com sexo muito selvagem. Ai, gente do céu, até gaguejo, porque termina de uma forma tão assim, porque menina do céu, o que é aquilo? Se vocês lerem, vocês vão entender porque eu fiquei vermelha em vários momentos, porque o Guido, rapaz do céu, ai, gente do céu, aquele homem é um deus grego maravilhoso e sabe o que faz. Eles têm um momento único, um momento maravilhoso, no qual a Corinne acaba vendo os dois juntos. Aqui também nesse primeiro livro você vai ver que a Corinne ela acabou sendo usada pelo irmão dele. Você vai descobrir que ele acaba amparando a Corinne não por amar ela, mas sim por se tornar um amigo realmente. Mas isso se torna muito confuso para Eva. Então eles vão ter muita briga, eles vão ter muitos rompantes. Finaliza com os dois juntos, com os dois meio que se entendendo, com os dois pensando em formas de como vão fazer para conseguir ficarem juntos, porque ele precisa mudar e ela também precisa mudar. Então, terá ali muitas coisas ainda que eles precisarão resolver. E o Carrie, como sempre, está ali junto dela para salvar ela de tudo que acontecer de ruim, para dar apoio a ela. Lembrando que nesse primeiro livro nós vamos ver que o Carrie tem alguém na vida dele, um rapaz muito, muito bacana, mas ele, por acreditar que não merece ninguém, ele acaba aprontando e acaba perdendo ali, então, esse cara bacana que poderia fazer com que o Carrie se tornasse um rapaz melhor, com que ele se perdoasse, com que ele pudesse ver ali que ele tem um futuro pela frente com alguém que possa amá-lo de verdade. Porque, no fundo, tanto o Gideon, o Carrie, como a Eva, eles se culpam por tudo que aconteceu, eles têm nojo de si próprio, eles acreditam que não podem ser felizes e isso faz com que atrapalhem a vida amorosa deles. Então, eu vou trazer para vocês o segundo, porque essa história tem continuação e eu acredito que vale muito a pena ler, gente, porque é um livro que me marcou eternamente. Quando eu li emprestado de uma amiga, aí, né, infelizmente eu falei pra ela, vende pra mim. Ela falou, não vendo porque o Guido é meu. E agora quando foi o ano passado, o meu marido me deu de presente a coleção completa e eu fiquei maravilhada, eu fiquei mais apaixonada ainda. E agora eu estou relendo para poder trazer para vocês, que não é um sacrifício nenhum, porque, gente do céu, eu sou apaixonadíssima por essa história como um todo. Então eu deixo vocês com o primeiro livro, no próximo eu já trago o segundo para vocês, agradecendo muito a companhia de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima!